Olá, você é um consultor competente, daqueles que entregam resultado, tem anos de experiência e ainda assim, quando chega a hora de cobrar aquilo que o seu trabalho vale, alguma coisa te segura? Esse travamento tem um nome e não é falta de autoestima. A maioria dos consultores que eu conheço cobra pelo tempo de trabalho, pelo número de horas, pelo número de sessões, pelo número de entregas. E aí, entra num ciclo que não tem saída. Para ganhar mais, precisa trabalhar mais. Para trabalhar mais, precisa de mais clientes. Para ter mais clientes, precisa de mais horas disponíveis. E as horas são finitas, né? Esse modelo não é só ineficiente. Ele posiciona o consultor errado desde o início. Sabe por quê? Porque o cliente não está comprando horas. Ele está comprando a solução de um problema. E o valor dessa solução não tem nada a ver com o tempo que você levou para entregar. Tem 3 erros que mantêm os consultores presos nesse ciclo. E o terceiro é o mais comum e o mais difícil de enxergar em si mesmo. O Ricardo é um consultor da qualidade já há 15 anos. Ele tem certificação, tem histórico sólido, tem clientes satisfeitos com o trabalho dele. Quando ele me procurou, ele cobrava R$ 150 pela hora, mas sentia que estava sempre correndo atrás do próximo projeto. A agenda estava cheia, mas a conta bancária não refletia isso. A primeira coisa que eu perguntei foi: qual o problema que você resolve para os seus clientes? Ele respondeu: eu faço auditorias, eu implemento o ISO, eu treino equipes. E aí eu perguntei de novo: qual o problema que você resolve? Depois de um silêncio, ele disse: eu ajudo empresas a não perderem contratos por não conformidade. Essa resposta mudou tudo. Sabe por quê? Porque perder um contrato por não conformidade tem um valor mensurável. E o que Ricardo entregava valia muito mais do que R$ 150 por hora. O que travava Ricardo não era o mercado, era a forma como ele enxergava e vendia o próprio trabalho. O primeiro erro é cobrar pelo processo em vez de cobrar pelo resultado. Quando o consultor descreve o que faz em termos de atividades, o cliente automaticamente compara com outros prestadores de serviço que fazem atividades parecidas e a comparação cai no preço. Agora, quando o consultor descreve o que resolve, a conversa muda de patamar. O cliente não está mais comparando horas de auditoria, está avaliando o custo de não ter aquele problema que ele tem resolvido. Essa mudança de posicionamento não exige que você faça nada diferente. Exige que você apresente o que faz de forma diferente. O técnico que conserta o motor do navio não cobra pela martelada, cobra por saber onde dar a martelada. E esse conhecimento não tem preço por hora, tem preço por problema resolvido. Você conhece a história do rapaz que foi no navio, lá no alto mar, para poder resolver um problema que o motor estava parado? Chegou lá, deu uma martelada, quer dizer, depois de analisar, pensar tudo, deu uma martelada num determinado lugar e o motor voltou a funcionar. Quando ele mandou a conta para o dono do navio, ele mandou R$ 1.000. Aí o cara perguntou: mas R$ 1.000 por uma martelada? Ele disse: não, a martelada custou só R$ 1. Agora, onde dar a martelada e com que intensidade custa R$ 999. É assim, é desse jeito. O Ricardo que eu mencionei, ele não mudou uma linha do que entregava e triplicou o valor médio dos seus contratos em menos de 6 meses. Mas esse é só o primeiro erro. O segundo é mais sutil e mais caro. O segundo erro é negociar contra si mesmo antes de chegar no cliente. Antes de apresentar qualquer proposta, o consultor já fez o desconto na cabeça. Pensou no que o cliente vai achar caro, calculou quanto vai perder se o cliente recusar, chegou com um número menor do que o que deveria. Por quê?
antecipou uma objeção que talvez nunca fosse aparecer. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. E na hora de propor a continuidade ou um novo escopo, ele mesmo sabota o valor que acabou de construir. O cliente compra o que você acredita que vale. Se você hesita, ele hesita. Se você pede desculpa pelo preço, ele acha que tem algo errado com o preço. Se você se reconhece nesse padrão, deixa um like aqui nesse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre liderança e negócios. O terceiro erro é o que mantém consultores bons em patamares medíocres por anos. O terceiro erro vai contra o que a maioria dos consultores acredita sobre crescimento. No começo eu disse que este travamento tem um nome e não é falta de autoestima. É isso, é falta de posicionamento. E posicionamento não é sobre como você se sente, é sobre como você é percebido. O consultor que atende qualquer cliente, em qualquer setor, para qualquer problema, ele não é versátil, ele é genérico. E genérico compete por preço. O consultor que tem um nicho claro, um problema específico que resolve e o resultado mensurável que ele entrega, ele não compete com ninguém. Sabe por quê? Porque não existe substituto direto. Sabe o Ricardo que eu falei lá no começo? Pois é, ele voltou para o mercado posicionado como especialista em conformidade para empresas que dependem de certificação para manter contratos, não como um consultor da qualidade. E as conversas com os clientes mudaram completamente. Não porque o mercado mudou, mas porque a percepção do que ele entregava mudou. Posicionamento claro é o que te permite cobrar mais sem ter que justificar mais. O cliente entende o valor antes de perguntar o preço. O Ricardo saiu do padrão em 3 movimentos. E você pode começar hoje. Sabe qual é o primeiro? O primeiro é reescrever a sua proposta de valor em termos de problema resolvido, não de serviço prestado. Qual dor específica você elimina? Qual risco você reduz? Qual resultado mensurável você entrega? Essa linguagem é o que o cliente usa para justificar internamente o investimento que ele vai fazer. O seu segundo movimento é definir um número que você vai parar de negociar para baixo. Um valor mínimo abaixo do qual você simplesmente não fecha. Não porque você é inflexível, mas porque você sabe o que entrega e sabe que clientes que não reconhecem esse valor não são os clientes certos para você. E o terceiro é escolher um nicho, não para sempre, não de forma irreversível, mas por pelo menos 12 meses. Concentre o seu posicionamento em um setor, em um tipo de empresa ou em um problema específico. Especialização gera autoridade. Autoridade gera preço. Agora, se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se lá para não perder o próximo vídeo. E me diga, qual dos 3 erros você ainda está cometendo? Cobrar pelo processo, negociar contra si mesmo ou ser genérico demais para cobrar o que vale? Pense nisso. Sucesso e até o próximo vídeo.